Vamos lá. Como todos sabem, a gente está em momentos difíceis de Israel. A gente está em uma guerra que nossos inimigos eles começaram a guerra, mas na verdade a gente vai, Bezat Hashem, acabar essa guerra. Bezat Hashem que seja a última guerra de Israel e que esse estudo, muito importante nessa época, cada um ia aumentar o estudo de Torá, aumentar a Tefilá, aumentar a Teshuvá, porque é isso que faz a gente vencer a guerra. Esse é o melhor alma, melhor arma que a gente tem. E então, Bezat Hashem, que esse estudo hoje seja para o sucesso dos nossos soldados, seja para a Refuah Shlema dos feridos, que Bezat Hashem, todos os soldados voltem sãos e salvos às suas famílias. Já que a gente está falando sobre guerra, e uma guerra em Eretz Israel, na época que a gente está, com os árabes, eu quero que a gente se aprofunde um pouco nas fontes que tem nossa Torá sagrada, nossa Torá que foi dada pelo Deus, pelo Criador, e lá tem todas as respostas de tudo. E a pergunta que não quer calar é por que a Israel tem que sofrer tanto? Porque Davka, exatamente os árabes têm que fazer a gente sofrer. Não podia ser outros povos, não podia ser de outra forma. E a resposta, hoje a gente vai dar, Bezat Hashem. Eu quero deixar bem claro, o que está acontecendo aqui, os nossos soldados estão fazendo, não é qualquer coisa. O que a gente está fazendo aqui, a gente está guerreando a guerra de Hashem. Por quê? A gente vai ver hoje os Mekorot, como que na própria Torá fala que vai acontecer essa guerra. Como na própria Torá fala que tem que acontecer, e a gente vai ver como vencer essa guerra. E como impedir que tenha mais sofrimentos nessa guerra, Bezat Hashem, tudo no show de hoje. Fala a Torá, para Nitzavim, e também em Sefer Yechezkel, a Torá ela fala que tem três etapas da Geulah. A primeira etapa é Kibbutz Galuyot. Quando eu falo para vocês que tem três etapas da Geulah, da salvação, de Mashiach, é fácil a gente falar. Eu estou aqui em Israel e estou vendo já as coisas acontecerem, mas pensem que isso aqui foi falado há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, começou Deus a falar na própria Torá, para Nitzavim, para que quando o povo de Israel pecar, a gente vai ser expulso de Eretz Israel e depois a gente vai voltar para Eretz Israel. E a Torá própria fala que a primeira etapa é a gente voltar para Eretz Israel. Depois de 2.000 anos que a gente estava na galuta, a gente estava no exílio, quem acreditaria que a gente ia voltar para Eretz Israel? E, né, isso já está acontecendo. Eu sou a prova. Eu fiz aliá, deixei o Brasil, vim para nosso lugar, Eretz Israel. E essa primeira etapa não sou eu. Milhares e milhões de judeus vieram em 70 e poucos anos de uma forma incrível. Obviamente é um sinal, um dos sinais da Geulah. A Israel voltando para Eretz Israel. Muitos anos a gente tentou vir. Não pensem que não. Todo mundo queria voltar. Todo o povo judeu, em todas as gerações queriam voltar para Eretz Israel, mas a gente não conseguia. Agora não só que a gente consegue, também chega a segunda etapa da Geulah, que é Shivat Zion. Shivat Zion é voltar para Jerusalém, voltar para Eretz Israel, assentar em Eretz Israel, que o governo de Eretz Israel vai ser o governo judaico. Os judeus vão controlar Eretz Israel. Aqui tem uma pergunta, se hoje em dia a gente controla, não controla, hoje em dia o governo Medinat Israel, o Estado de Israel, é um Estado judeu, mas ainda assim, Gaza faz parte de Eretz Israel, a gente deixou Gaza há 20 anos atrás. E olha o que está acontecendo agora. Isso aqui tem que estar conectado com a terceira etapa da Geulah, que a Gemara em Sanedrin fala, Mara Beliezer, Imosim Tshuva Nigalim. Quero deixar bem claro. Todo mundo pensa, Mashiach vai chegar do céu e vai trazer todo mundo do Brasil e de todo o Hutz La'aretz para Israel, vai ser tudo milagre, está tudo ótimo. Enquanto isso, a gente pode ficar no nosso canto, cômodos, da forma que a gente quer. A Torá fala que não é assim. Parashat Nitzavim fala que Deus
depois de trazer a gente para Israel, Deus ele vai fazer a gente fazer tshuva. Não significa Deus vai fazer a gente fazer tshuva. Quem faz tshuva? A gente ou Deus? Resposta é os dois. Sim? A tshuva, ela depende do livre-arbítrio, mas também depende de Hashem ajudar a gente. Deus ele fala que a Geulah só vai chegar se a Israel faz tshuva. Ah, mas isso aqui, então, esquece. A gente está longe. Até chegar a Mashiach, então, nunca vai chegar. Fala a Torá, vai chegar. Como que eu sei que vai chegar? Porque você vai fazer tshuva. Ah, pergunta a Gumará. Mas quem disse que a gente vai fazer tshuva? Olha que quem está em volta da gente é tão longe de fazer tshuva. Resposta, fala a Gumará. Ou eles fazem tshuva, ou Deus vai mandar Hashem, fala Rabbi Yoshua Mamid, Hashem Melech, שגזרותיו קשות, כי המן וישראל עושים תשובה ומחזירם למוטב. Em outras palavras, ou fazem chuva, ou Deus ele vai causar com que vocês vão fazer chuva. Como? Ele vai trazer um rei, um reinado, um povo, que vai trazer tanto sofrimento para Am Israel, que eles vão entender que não tem outra saída. Não tem outra opção, senão fazer chuva. Quando a gente estuda essa Gemara, que fala que a Geulah depende da chuva, e a gente está na guerra. Acabei de terminar a vida aqui, eu pensei na Amidah, a gente tem, eu nesse tempo de guerra, sempre eu tento ter bastante kavaná, bastante intenção na parte da Amidah que pede para destruir os inimigos, mas quando está em guerra, mais ainda, tem que destruir todos os assassinos, todos os inimigos ruins, falar para eles, vocês não têm lugar nesse mundo, não tem lugar para o mal nesse mundo. Mas ainda assim, agora na Amidah eu me perguntei, em qual parte tem que dar mais kavaná? Na parte de destruir os inimigos ou na parte de fazer chuva? Se a gente entende que o que causa destruir os inimigos é a nossa chuva, e o que causa os inimigos vêm é para a gente fazer chuva, então, talvez, com certeza, não talvez, a gente tem que ter mais kavaná na parte de fazer chuva. Por que eu estou falando isso? É que nem um médico que ele fala para a mulher que ele está tendo um parto, olha, você tem duas opções. O parto está demorando muitas horas, duas opções. Ou você se esforça bastante e dá toda a sua força e o neném vai sair de uma forma natural e sana, ou a gente vai ter que fazer cirurgia, etc, etc, e mais dor, ou seja, a Kadosh Baruch Hu fala para a gente, você tem a opção de fazer tshuva e trazer a Geulah, e trazer Mashiach, e transformar o mundo em um mundo bom, sem ter um mal que vai te atacar e vai te acordar e falar, não pode deixar o mal no mundo. Eu vou entender que tem que ser um mundo bom, mas se a Misael não acorda, espero que dessa vez a gente vai acordar, já está acordando, e que dessa vez a gente aprenda que a lição que não tem lugar no mundo, que a gente tem que aprender qual que é a fonte do bom, que é a Torá, e fazer tshuva. Então, a gente tem que aproveitar, por isso que é muito importante esse estudo, falar para vocês, falar para todo o homem Israel, como que a gente vai vencer a guerra? Fazendo tshuva, indo para a fonte do problema. A fonte do problema vem que a gente ainda não faz chuva completa. E o Maharal, ele fala, eu vou trazer algumas fontes agora, o Maharal, ele fala que esse sofrimento que vai vir antes da vinda de Mashiach é um sofrimento muito, muito grande. Você nem consegue, fala o Maharal, você nem consegue imaginar esse sofrimento. Bemet, quem imaginaria o que aconteceu sábado? Bemet, muito, muito triste. Eu só de pensar, escutar os números já me deixa, vamos dizer assim, consigo mais fazer nada, não consigo mais pensar em nada, realmente é muito, muito forte. Mas fala Amaral, assim como você não consegue entender e imaginar esse sofrimento, assim também você não vai conseguir entender e imaginar qual que vai ser a Nehama, consolo. Quando chegar a Geulah,
a gente vai ter um consolo tão, tão grande, do mesmo tamanho do nosso sofrimento. Imagina o sofrimento de Am Yisrael em toda a Galut, os pogromim, a Shoah, as guerras aqui e os atentados em Eretz Israel, tudo isso vai ser apagado pelo tamanho do consolo, assim fala o Maharal. E Gaon Divina também fala que os sofrimentos de Am Israel são comparados, a Galut é comparada com a noite, e a Geulah é comparado como o dia. O dia e a Leidá, o que significa isso? Antes do dia, assim falam nossos sábios, a noite, no final, antes de chegar o dia, é a parte mais escura que tem da noite. Assim também, as dores do parto, antes de sair o bebê, ficam muito mais fortes quando o bebê está quase para sair. Ou seja, agora que a gente está, infelizmente, eu falo bem, infelizmente, sentindo um sofrimento tão grande, a gente tem que entender que isso aqui, na verdade, é parte de algo muito grande. Essa dor é para trazer um bebê agora. É a dor do parto, assim fala o Gaon de Vilna. A gente poderia pensar, talvez, a gente já sofreu tudo que era para sofrer. Olha o que aconteceu na Shoah, no Holocausto, que, realmente, não faltam exemplos de sofrimentos, mas um dos exemplos que sempre tenho na cabeça que, infelizmente, os pais eles tinham que, Chas Shalom, matar os filhos, enforcar os filhos nos bunkers, para os nazistas e Marshamam não descobrirem que eles estavam lá, ou seja, para eles sobreviverem, eles tinham que matar os filhos. Era uma situação tão, tão pesada. A gente poderia pensar, tá bom, acabou, chega, já foi, já chegamos no auge do sofrimento entre nós. Depende. Se a gente faz chuva, acaba tudo. O objetivo é a gente fazer chuva, a gente levar nós mesmos e o mundo todo para onde ele tem que chegar, ele vai chegar, que é um mundo bom de verdade, um mundo com a gente vivendo de acordo com a vontade de Hashem, que é o bom absoluto, o bom verdadeiro. Fala o Mitzvot David, ainda não acabou. Tem 4 Malchuyot que escravizaram, guerrearam com a gente, mas tem também um quinto reinado, que é o reinado de Ismael. Assim fala o Mitzvot David, ele fala que o Malchut Ismael yetzer lehem meod. E o Malchut Ismael vai fazer um sofrimento maior porque tudo que teve antes, e aí vai chegar a Geulah. Vai ser a dor do parto final. Eu quero estudar com vocês hoje por que Davka Ishmael. Por que exatamente o islamismo, por que eles vão estar aqui em Eretz Israel na época antes da Geulah. De novo, a gente está voltando para Eretz Israel. Nosso estado é um estado judeu. Agora só falta a gente fazer tshuva. Isso aqui fala o Mitzvot David e também Pirkei de Rabbi Eliezer. Fala que vai ser através de Ismael. Pirkei de Rabbi Eliezer, só para deixar bem claro, ele foi escrito há 1800 anos atrás. Ou seja, antes de existir Mohammed, antes de existir tudo, 1800 anos atrás, já falou o Pirkei de Rabbi Eliezer que 6 foram chamados antes de nascerem. O Ben Ishai fala que não é bom dar um nome da criança antes de nascer. Quando nasce, aí Deus ele coloca o Ruach HaKodesh na boca dos pais e aí dá um nome. Mas dar o nome antes de nascer, isso aqui não é bom. Mas fala, o Pirkei de Eliezer tem 6 que foram chamados antes o nome, e um deles é Ismael. Pergunta ao Rabi Pirkei de Eliezer por que Ismael foi chamado Ismael? Por que esse nome? Porque está escrito Ishmael. Ishma significa em hebraico vai ser escutado no futuro, escutará ele, Deus. A pergunta se a gente vê a história, quando Ismael nasceu, na verdade, Abraão não conseguiu ter filho, ele deveria dar os nomes de Shamael. Deus me escutou as minhas tefilot e nasceu. Quer dizer, Ishma no futuro, escutará. Que escutará, fala Pirkei de Rabbi Eliezer, vai escutar no futuro, מפני שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בקול נאקת העם, ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. Essas são as palavras sagradas do Pirkei de Rabbi Eliezer. No futuro, os descendentes de Ismael, povo islâmico, vai causar um sofrimento muito, muito grande
em Eretz Israel, na terra de Israel, que vai no final dos dias antes de chegar Mashiach. Essas são as palavras dele. E por que Dafka Ismael? E ele vai ser a última tachaná, o último ponto do ônibus antes de chegar no destino final. Fala o Ramban, Nachmanides, que Am Israel nunca vai parar de fazer o Brit Milá. E o Ramban, ele não era profeta. Ele fala isso, que Am Israel nunca vai deixar de fazer Brit Milá, porque está escrito na Torá que Am Israel vai voltar para Eretz Israel. Se o povo judeu vai voltar para a terra de Israel, e a terra de Israel está escrito que ela não aceita quem não tem Brit Milá, então Am Israel nunca vai deixar de fazer Brit Milá. Para quando Am Israel tiver que voltar para Eretz Israel, todos vão ter Brit Milá. Daqui, fala o Ramban, isso significa que também quando Am Israel vai voltar para Israel, a última reinado que vai fazer a gente sofrer bastante, tem que ser um reinado que tem Brit Milá também. Quem são? O povo islâmico, que eles fazem Brit Milá, que nem Ismael fez com 13 anos. E fala o Zohar, sim, o Zohar, o livro de Kabbalah, que ele foi escrito há 400 anos antes de nascer Mohammed. O Zohar já escreve isso, eu quero deixar isso aqui bem claro, para a gente entender que a guerra de hoje não é uma guerra porque geograficamente e política, não é política aqui. Aqui isso aqui já está decidido por Deus desde antes. E tem um objetivo bem claro. Tchuvá. Fala o Zohar que o ministro de Ismael, o anjo de Ismael, ele chega para Deus, sim, fala o Zohar, e fala para Deus, Deus, por que a gente também não tem uma parte na Terra Santa? A gente também tem Brit Milá. O que Deus responde? Tá bom, bom argumento. Isso daqui a gente aprende desse Zohar que o povo islâmico ele tem uma parte em Eretz Israel, deixa bem claro, não me cortem e fazem montagem. Não quero dizer que Eretz Israel é do povo islâmico. Quero deixar bem claro, significa que eles vão estar aqui. Eles vão estar aqui pelo escudo que eles têm o Brit Milá. E isso aqui, na verdade, se a gente for ver durante a história, o povo palestino, por exemplo, em 1695, tem um jornalista, né? Quer dizer, jornalista, um historiador da época, Rinaldi, famoso, ele escreve nos ditos dele que na terra de Israel estava tudo vazio, não tinha nada, estava tudo chamem, e a maioria eram judeus, assim ele escreve. E tinham muito poucos árabes, muito povos muçulmanos, em 1695. Ou seja, há, há poucos anos atrás, estava vazio, não tinha quase árabes. Mas, quando chega nos anos entre 1870 até 1945, o povo da Palestina tem como falar, Ribui TV, ele se multiplica de uma forma natural em 270%. Ou seja, dos países, nas estatísticas dos países árabes, o Egito dessa época é um dos que mais tem produção, como falar, multiplicação natural, que é de cento e poucos por cento. Na Palestina, 270%. Isso aqui é divino ou não é? E dava com os sionistas, o Dr. Yaakov Herzog, que ele não era religioso, ele escreveu um livro que eles falam como que o sionismo não imaginava. Como pode ser? Tá bom, a gente vai para Eretz Israel, tem lá a Palestina, tem os árabes, mas qual o problema de viver junto com eles? Nenhum problema. Nós somos bons. Eles também deveriam ser bons. Vamos viver de uma forma de harmonia. Mas a resposta é que não. Por que não? Porque Deus já decidiu isso desde antes. O motivo, vamos dizer assim, se alguém tentar chegar, vamos dar uma parte para eles de terra, nada vai adiantar. Tá muito claro escrito nossas fontes, na nossa Torá, que a última Malchut vai ser a Malchut do o povo islâmico, e o povo islâmico ele tem um objetivo, fazer a gente fazer chuva. A gente está na última etapa, que essa etapa ela é Am Yisrael fazer chuva. A gente tem duas opções.
Ou a gente faz chuva, ou a gente faz chuva. Em outras palavras, ou a gente faz chuva da melhor forma, estudando, se fortificando, se unindo. Ou a gente faz chuva e vem um povo e vem demonstrar que a gente é um povo só. Até agora, em Israel, infelizmente, tinha dois grupos bem um contra o outro. De repente, ninguém está contra ninguém. Todo mundo está junto. Mesmo tanque, dormindo como fala, tenda, na mesma oil. Am Yisrael é um só. A gente tem que entender isso. A gente tem que interiorizar isso. A gente tem que interiorizar que tem um bom, que tem uma verdade no mundo. Essa verdade, ela vai vir através que a gente vai. Olhem como o que está acontecendo aqui em Eretz Israel. É fantástico, como que as pessoas estão se ajudando, como as pessoas estão estudando mais Torá, como as pessoas estão se fortificando. Para que esperar isso? Agora que a gente está, vamos se fortificar. Agora que a gente está, vamos fazer chuva. Mas na verdade, a gente pode chegar, falar para Yoledet, falar para quem vai ter o parto, dá a última força. Faz chuva. Chaval chegar depois de fazer cirurgia e doer, etc, etc. No final, o neném vai nascer. No final, Mashiach vai chegar e todo mundo vai fazer chuva. Mashiach só vai chegar se todo mundo faz chuva. Mas a pergunta é se a Israel vai acordar antes. Também, em Avó do Rabi Eliezer, fala que tem quatro Malchuyot e o quinto reinado são Ismael, Shalehem ben David Nenatzeach. Ou seja, fala Rabi Ismael, quando ele está tratando as quatro reinados que vão guerrear contra o Am Israel, assim, os gregos, etc., ele, ele fala que tem uma quinta. Essa quinta é Bnei Ishmael Shalehem ben David Nenatzeach. Está bem claro escrito. O Mashiach vai chegar quando a gente vencer Ismael. Como que a gente vai vencer Ismael? O motivo de todas as galuyot, de todos os sofrimentos, como deixa bem claro na Torá. Isso aqui é para a gente acordar. É para a gente saber que está na hora de fazer tshuva e não tem outra opção. Na guerra, vamos dizer, se todo mundo pensa, mas já vai chegar e enquanto isso eu estou no meu bem bom, chega a guerra e fala, não tem como continuar a vida. Não tem como continuar o dia a dia como se nada. Você tem que parar e pensar, de quem é essa terra? Essa terra é sua ou essa terra é deles? Eu escutei uma coisa que o inimigo verdadeiro de Amisrael não são os árabes. Não são. A gente fala Bidiogo na nossa tefilá, na Amidah. Melech ohev tzedakah u'mishpat. Antes, o mishpat, a segunda etapa que a gente falou da Geulah, que o reinado, o governo aqui em Eretz Israel vai ser um governo judeu, um governo que sabe qual que é o bom absoluto baseado na Torá. A partir disso, vem depois a tefilá na Amidah, chover ovim, que vai tirar todos os inimigos. Ou seja, para destruir os inimigos, a gente tem que saber, a gente tem que estar forte, que Eretz Israel é nosso. A terra de Israel é a nossa terra. Automaticamente, se alguém manda um míssil, não precisa de 1000 mísseis para acordar. Manda um míssil, acabou a história. Não tem mais papo. E o Ramchal também explica bem claro sobre isso. Ele fala que em relação no Pirush dele sobre o Teilim, Lulei, Hashem Shaya Lanu, Bekum Alinu Adam. Ou seja, o David Amelech ele fala, se Deus não tivesse com a gente, se Deus não tivesse do nosso lado, quando vem um Adam, quer dizer, um Adam, uma pessoa, explica o Ramchal que Arba Malchuyot são comparados a quatro tipos de animais. Ou seja, não vamos entrar isso aqui, é uma coisa de Kabbalah. Mas a quinto reinado e o último reinado que vai subir para Am Israel não é comparado com um animal, é comparado com um homem. Por quê? Porque ele tem Brit Milá. Mas fala, o Ramchal, ele tem Brit Milá, mas ele não tem Brit Milá completo. Eles não fazem Brit Milá como o Am Israel faz, eles só fazem a primeira parte. A Milá não faz a Priá. A Priá que tira também a pele para fora, é algo que a Am Israel faz. Ou seja, é Adam, mas ele não é um Adão completo. Ou seja,
eles têm o zhut, vamos dizer assim, do Brit Milá, isso que eles fazem Brit Milá, em nome de Deus, em nome do Criador. Eles também vêm de Abraão Avinu. Eles têm esse zhut, vamos dizer assim, mas esse zhut, na verdade, é para a gente acordar. E agora, isso aqui vem de Deus. Quero deixar bem claro, nossos soldados, quando a gente estuda tudo isso que a gente está falando, a gente entende que a guerra já foi decidida há 1800 anos atrás, já foi decidida há muitos anos atrás, antes de existir Mohammed, já foi decidida essa guerra. A gente entende que a forma de vencer a guerra, óbvio que com a luta, com a nossa parte, fazer a parte mínima, que é os soldados irem e fazerem o que eles têm que fazerem, mas o principal é saber o que fazer. Agora, por exemplo, na guerra, a gente pode, tá bom, também de novo mandar alguns mísseis, mostrar para eles que a gente não deixa eles fazerem isso e acabou. Mas não é isso que é para fazer. A gente é muito mais forte do que o Hamas, deixar bem claro, todo mundo sabe, a gente é muito mais forte do que o Hamas. Para vencer a guerra, o inimigo não é o Hamas. A gente podia ter acabado com ele há muito tempo atrás. O inimigo principal é a chuva. Isso que a gente não faz chuva. Isso que o povo judeu não tem bem claro quem nós somos. O que é um Estado judeu? O Estado judeu é. O que é judeu? Quem decide o que é judeu? A Torá ou cada um? Quem decide de quem é Eretz Israel? A Torá ou cada um? Ou seja, se a gente fizer chuva, se a gente vencer o nosso inimigo principal, que é o inimigo chamado Yetzirah. Yetzirah não é só aquele anjinho. Yetzirah também de como ver a vida, como ver o mundo, como ver Eretz Israel. Através de que a gente vai se fortificar. Eu, quando eu falo se fortificar, estou falando de uma forma verdadeira. Todo mundo fala, tá bom, que eu preciso me fortificar? Eu já sou um tzadik, não? Eu pergunto para vocês, cadê você já é um tzadik? Você já sabe responder todas as perguntas de Emuná? Se vê alguém, um judeu, que ele não tem perguntas, você vai saber responder? Sabe explicar por que está acontecendo tudo agora? Ou seja, se a gente consegue se fortificar, se aproximar de Hashem, todo o Am Yisrael se aproximar de Hashem, não precisa de nada de guerra. E o objetivo que vem a guerra é para a gente voltar e fazer tshuva. Eu quero só terminar e a gente vai fazer um Teilim, nossos soldados. Eu quero só terminar o fato, ontem, infelizmente, teve o enterro de uma brasileira que foi assassinada nesse terrorista, desse ato terrorista tão grande. E mandaram nos grupos, falaram que não tem minyan, e a gente chegou lá para ajudar, não tem minyan, eu vim do Brasil, e quando falam que não tem minyan, mesmo não tem minyan, mas chegando lá eu entendi que a gente está em Israel, a gente não está no Brasil, vamos chamar assim. Até escutei um motorista da ambulância falando que a família não pensou que era outro enterro. Quando viu tanta gente, falou: o meu enterro não tem ninguém para chegar. Tantas pessoas chegaram que os policiais estavam falando que as pessoas iriam embora. E tinha tantas pessoas que estava até perigoso. Mas isso aqui que a Israel vem e tem quem fala que foram 10.000 pessoas. 10.000 pessoas. A gente entende que essa guerra ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo de unir a gente. A gente tem o objetivo de tirar o bom que está dentro de cada um em um, colocar na prática. Tirar a chuva que está dentro de cada um em um e colocar na prática. Realmente, eu olhei para trás e o que mais me emocionou foi responder o Kadish, quando falaram Kadish para ela, primeiro Kadish, Hilul Nishmat ela, é, parecia num estádio de futebol, Leavdil Alfei Avdalot, um estádio de futebol, todo mundo, 10.000 pessoas falando amém. E o que a gente respondeu no Kadish? Que o nome de Hashem seja grande, que todo mundo reconheça o nome, a bondade de Hashem, a bondade da Torá, que todo mundo faça tshuva. E no final do Kadish, e todo mundo respondeu um amém muito forte. No final do Kadish, a gente falou, e vai ser maior
Anechamatá, Anechamá, o consolo que vai ser, quando o nome de Deus for grande, consolo que vai ser para a Israel, de todos os sofrimentos que a gente teve e está tendo, o consolo vai ser maior do que você pode imaginar. E aí as 10 mil pessoas responderam amém. E Bezat Hashem, agora vamos fazer que Teilim, para Bemet, tudo isso que a gente estudou, de ajuda e força, e a nossa chuva que a gente vai fazer e está fazendo, de força para a Am Yisrael vencer essa guerra que está Bemet, não está fácil. Vamos fazer um Teilim, eu vou falando e vocês podem repetir comigo. Shir Amalot, Mimamakim, Keraticha Adonai. אדוני, שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לקול תחנוני. אם עוונות תשמוריה, אדוני מי יעמוד. כי עמך סליחה למען תברא. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אדוני, כי עם אדוני החסד רבי עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. Vamos fazer outro Kadish, outro Teilim, גם ננציח מזמור לדוד. הנך אדוני ביום צרה, ישגבך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש, מציון יסעדך, יזכור כל מנחותיך ועולתך דשני סלע, ייתן לך חלבביך וכל עצתך ימלא, נהנה בישועתך ובשם אלוהים נדגול, מלא אדוני כל משאלותיך, אתה ידעתי, כי הושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו. בגבורות אישה ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונין תודה, עד אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. Esse último Teilim que a gente falou, o meu tio, ele é Rabino Rav Mizrahi, ele me falou na minha primeira lida, primeiro parto que eu tive do meu primeiro filho, ele falou, fala esse Teilim. Esse último passo que fala, Hashem Moshia Melech Yanin Meum Koreinu, Deus ele vai salvar, ele vai escutar quando a gente pede para ele. Isso aqui, assim ele falou, é segurar para lidar, é segurar para ter um bom parto. Bezat Hashem, que a Missel tem um ótimo parto, mesmo que está tendo agora as dores, e são dores muito, muito profundas. Acho que Bezat Hashem vai nascer disso, uma Geulah Shlema B'meirah B'Ameinu. Amém. Muito obrigado a todos e que todos consigamos fazer chuva Obrigada. da forma. Obrigado, Rav, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigada. Tudo de bom. Boas notícias. Besorot Tovot. Obrigado, Rav. Continue aumentando em estudo de Torá e em chuva. Amém. Tudo de bom. Obrigada, Rav. Tchau, tchau. Obrigado.